Em 2015, o Brasil comemora os 110 anos de nascimento da doutora Nise da Silveira, médica psiquiatra que revolucionou o tratamento dos pacientes com transtorno mental ao substituir as sessões de eletrochoque, o confinamento nos manicômios e a lobotomia por terapia ocupacional. O Senado Federal prestará uma homenagem à psiquiatra, concedendo a medalha Nise Magalhães da Silveira a 3 personalidades que se destacam na luta em defesa dos direitos humanos. Ela teve uma história voltada ao benefício do outro, né? Eu sempre digo que tu quer saber a situação do outro, quando vê ele numa situação difícil, te põe no lugar dele e procure ajudá-lo dentro do possível para que ele passe por aquele momento tão difícil que está atravessando, com amor, com carinho, com solidariedade. E claro, estamos falando aqui de pessoas do bem, né? E ela, como era uma pessoa do bem, teve sempre essa preocupação de olhar a humanidade com carinho especial. E é esse carinho especial que na oferta dessa medalha a gente quer homenagear as pessoas que seguiram o seu caminho, a sua história e a sua forma de vida, quer ajudar a todos. A psiquiatra Nise da Silveira buscou alternativas para tratar a loucura em atividades voltadas para a expressividade. Ela considerava a ideia de inclusão, transformação e a cura do paciente esquizofrênico pela manifestação de sua arte. Fui trabalhar numa enfermaria com um médico inteligente, mas que estava adaptado a algumas inovações. O eletrochoque, a lobotomia e o choque de insulina, que leva o paciente ao estado de coma. Então me disse, a senhora vai aprender as novas técnicas de treinamento. Vamos começar pelo eletrochoque. O psiquiatra apertou o botão e o homem entrou em convulsão. Ele mandou levar aquele paciente para a enfermaria e pediu que trouxessem outro. Quando o novo paciente ficou pronto para a aplicação do choque, o médico me disse, aperte o botão. Eu respondi, não aperto. Por meio dessas peças e figuras, a doutora Nise conseguia fazer o diagnóstico e interpretava a angústia e os conteúdos do inconsciente da pessoa transtornada. A partir desses dados, ela desenvolvia o tratamento psiquiátrico adequado a cada um deles. Embora todos os trabalhos fossem feitos com objetivos apenas terapêuticos, o crítico de artes Mário Pedrosa, ao ter contato com esses trabalhos, reconheceu o valor artístico de algumas obras e, a partir daí, surgiu a ideia de construir um museu para abrigar todo o acervo. Em 1952, foi inaugurado o Museu de Imagens do Inconsciente, no Hospital do Engenho de Dentro, no Rio de Janeiro. Hoje, mais de 350 mil obras, entre pinturas, desenhos, modelagens e xilogravuras, formam o acervo do museu. Os loucos são considerados comumente seres embrutecidos e absurdos. Custa admitir que indivíduos assim rotulados em hospitais sejam capazes de realizar alguma coisa comparável às criações de legítimos artistas que se afirmem justo no domínio da arte, a mais alta atividade humana. Nise da Silveira morreu em 1999, aos 94 anos. Enquanto a psiquiatra Nise da Silveira defendia o trabalho artístico como forma de tratamento para pacientes esquizofrênicos, na colônia Juliano Moreira, Hospício Carioca, os internos sofriam com a torturante sessão de eletrochoque e maus-tratos. Um dos pacientes mais conhecidos da Juliano Moreira, o sergipano Arthur Bispo do Rosário, não sucumbiu a fórmulas malvadas e nefastas empregadas na época para tratar o paciente com transtorno mental. Bispo fez da sua arte uma alternativa de liberdade. Aos 29 anos, com diagnóstico de esquizofrenia, Bispo foi escravizado pela própria mente. Ainda assim, tornou-se um dos maiores artistas de arte contemporânea do mundo.
Um ar soturno e misterioso contrasta com a beleza natural do lugar, uma atmosfera própria e que esconde um passado sofrido, tenebroso. O ex-manicômio deixou marcas no corpo, dilacerou corações e alienou a mente de homens e mulheres enclausurados pela própria doença e torturados por técnicas rudimentares em nome da saúde mental. Valioso tesouro é guardado a 7 chaves em salas especiais, localizadas numa das alas da Juliano Moreira. Trata-se da coleção de obras de arte do mais ilustre interno do manicômio, o genial Arthur Bispo do Rosário. Ao todo, 806 peças catalogadas estão preservadas e sob a responsabilidade do atual curador do museu, Wilson Lázaro. Cada uma das obras que compõem o acervo está armazenada aqui, neste espaço, garante o curador. É interessante mostrar nesse programa que acabar também um pouco com esse folclore, com essas histórias, com essas lendas, em que essa obra não está no Brasil. Essa obra pertence ao Brasil, está dentro da coleção de Arthur Bispo do Rosário, que pertence ao Museu Bispo do Rosário Arte Contemporânea, no Rio de Janeiro. Este é o manto da apresentação, uma das peças mais conhecidas da coleção e a mais sagrada, segundo o artista. Para confeccioná-lo, Bispo desfiou o uniforme azul da colônia e usou os fios para bordar um cobertor vermelho, que se transformou em vestimenta especial, a ser usada no dia de sua morte, no encontro com Deus. Em primeiro lugar, todas essas obras que você vê bordada, né, nesse manto, você vai ver de outra forma, de outra maneira, em objetos que ele mesmo confeccionou, que ele mesmo criou. Esta obra, em algum pedaço do manto, ela está representada também, né? Outro fato interessante é que só a pessoa de perto, né, que, como foi ele pensado, são os segredos que o manto tem, né? Ele é bordado o verso também. E esse verso é bordado com famílias, de alguma maneira, que passaram pela vida dele. Essa linha de fato, era a linha que ele desfiava do uniforme. E aqui existe uma unidade muito grande na tonalidade do azul. E outro fato interessante é a lateral, que é bordada toda colorido, né? Que isso é uma pintura. A manifestação artística das festas religiosas de Japaratuba, cidade natal de Bispo, é marca registrada de seus bordados. O fardão azul, veste tradicional dos imortais da Academia Brasileira de Letras, também está representado na obra de Bispo. Você tem um bordado que lembra uma escrita árabe. Você tem uma ideia de um fardão. Ele marca uma data. Eu vim, né, em 22/12 de 1938. Isso foi quando ele teve o surto, que ele entra para dentro da instituição. Bispo bordou uma infinidade de faixas e cetros, semelhantes aos usados pelas misses, mulheres eleitas rainhas da beleza e que representavam cada pedacinho do mundo e a união dos povos. Ele utiliza a faixa de missa, utiliza as misses para falar de quê? De uma geografia. Porque quando ele está falando de Missa Espanha, ele coloca a bandeira da Espanha e ele coloca lugares da Espanha, como a região basca, o bairro de Adrián. Ele fala da cidade, ele fala de Bilbao. Ele está falando Salamanca, né?
E continua a história sempre do verso e do inverso, o cuidado. Outra coisa que é interessante é mostrar que esse bordado, ele não tinha embaixo um rascunho. Quando ele fazia com a caneta, ele permanecia com a caneta. Quando ele bordava, ele bordava. Ele utilizava várias técnicas na mesma obra. A fé religiosa costurada em estandartes. Essa obra é uma das obras mais importantes do bispo. Por quê? Em primeiro lugar, ele começa com um bloco de pintura branco. Não há nada escrito. É um tecido e que tem uma tinta branca em cima. Isso é um bloco branco de pintura. Ele vem com outro bloco mais escrito e uma outra cor. E aqui ele fala e ele utiliza, todo um pensamento de marketing para falar da obra. Porque o que ele escreve, ele está falando da Bíblia. Que ele coloca uma obra tão importante que levou 1986 anos para ser escrita, escrita, documentada, fotografada por homens que dedicam suas vidas e pesquisa ao estudo, passagem do Filho de Maria, Santíssima na Terra. Ele pega uma moldura de uma pintura, ele tira a tela e ele reconstrói uma tela, que isso é todo um pensamento concreto brasileiro, que depois você vai ver isso em Aloysio Carvão, depois você vai ver isso em vários outros artistas, mas isso é antes. E ele tira essa e ele cria essa pintura solta. E que quem faz isso, quem é? O Hélio de Sica. Isso são as cenas do cotidiano. Esses são os objetos que o bispo, para fazer a sua obra. As ferramentas. Isso ele colocava o pigmento e ele pegava e ele começava a escrever. Ele não usava pincel. O interessante dessa obra é pensar que tem sempre uma discussão, uma grande discussão, que quem criou primeiro essa obra, se foi Arcebispo do Rosário, ou foi o Duchamp que criou uma muito parecida, que é uma roda. O importante dessa ligação entre essas duas obras, tanto do bispo como de Duchamp, é não só a roda, os dois utilizam um objeto do cotidiano que é bem normal e transformam em objetos de arte. Bispo organizou dentro de caixas de papelão e madeira o registro de pessoas que conheceu dentro e fora do manicômio. Esta é uma das inúmeras embarcações construídas ao longo do confinamento, que remetem à lembrança do período em que Bispo se alistou como grumete na Escola de Aprendizes de Marinheiros de Sergipe. A memória de Arthur Bispo do Rosário está preservada no mesmo ambiente em que esteve confinado durante 50 anos. O artista, consagrado mundialmente, deixa um legado precioso para a história da arte contemporânea. Não saia daí. O Inclusão volta já.